oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer o Vicente, ele que iniciou toda essa história, é importante dizer. E obrigado pela oportunidade de poder me divertir com vocês. Que legal. Obrigado também. Sejam todos bem-vindos a esse encontro de empreendedorismo, generosidade, criatividade. É um momento muito especial. Aqui, ó, nós estamos recebendo o Ronei, que é um compadre, é um amigo de muitos anos, realizou muitas ações educacionais, sociais, humanização em saúde, conosco lá em Limeira. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. A gente trouxe aqui o Biagione, que é outro compadre de muitos anos, ele está aqui com a gente, tá, em diversas propostas. E principalmente nesse projeto que é a Escola Orquestra e Música. E ele se dispôs aqui a ser um mediador, né, que vai fazer algumas pequenas entrevistas, tá, com os convidados especiais. Então eu passo a bolinha aí para o Bia. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui com o Vicente, que eu conheci aí há quase 20 anos, né, Vicente? Lá em Limeira, Vicente sempre abraçando propostas que tenham a ver com o empreendedorismo, com o avanço da sociedade. Satisfação estar com o Ronei aqui, viemos juntos de Limeira. O Ronei tem um trabalho importante em Limeira, na Câmara Municipal, ele que é vereador lá também, tem esse trabalho de clown. E o evento do Vicente é sempre assim, né? Não tem uma coisa muito fixa, né? Já começou com o Ronei entrando aí e fazendo o seu show. E eu queria inicialmente bater um papo aqui. A ideia de eu estar aqui é, como jornalista, a gente conversar um pouco, vou conversar um pouco com o Ronei e também com o Vicente, o pessoal do Em Família também, para mostrar que essa coisa da arte pode e quase sempre está relacionada com uma melhora geral da nossa visão da vida, né? E também que pode e deve, né, Vicente, ser uma fonte, inclusive, de renda, né? A gente tem que poder viver da arte, viver do que a gente acredita. Então eu queria, vou sentar aqui, né? Pode ser? Boa. E eu queria aqui falar com o Ronei sobre isso. Primeiro, para a gente saber como é que nasceu essa coisa, primeiro, do clown. Como é que apareceu isso na sua vida? Do palhaço. Gente, é o seguinte, lá em Limeira, em 1997, o Vicentinho e o João Mendes iniciaram um projeto na Santa Casa de Limeira, um projeto de humanização do hospital. Até então, os hospitais na cidade, os hospitais em todo o Brasil, eles tinham uma característica muito fria, muito gélida, muito desumana. Na verdade, as pessoas que iam para o hospital, elas enfrentavam um ambiente totalmente inóspito, totalmente contra a melhora de vida das pessoas. Os médicos tratavam com frieza, os enfermeiros tratavam com frieza, e essa é a tradição que vigorou no nosso país, na história da medicina ocidental, diga-se de passagem, durante muito tempo. Pessoas como Vicente, espalhadas por todo o Brasil, mas sobretudo Vicente aqui em Limeira, iniciaram um projeto lá em Limeira de humanização do hospital. Então Vicente colocou música, colocou arte, colocou artes plásticas e colocou o palhaço no hospital por meio de um projeto chamado Libertadores do Riso. Um grupo que o Vicente iniciou em 1997, grupo no qual eu entrei em 1999, 2 anos depois. Eu entrei no Libertadores e estou nele até hoje. E o Libertadores é um grupo de palhaços que estudam a técnica do palhaço. Tem uma mecânica para fazer rir, evidentemente vocês devem ter percebido. Não é tirar a calcinha do bolso depois dos 2 sacos. A gente sabe que isso vai criar uma situação que vai provocar um riso, porque constrange, porque isso, porque aquilo. Bom, nós temos uma ciência por trás dessa arte do palhaço. A gente estuda a técnica do palhaço e utiliza a técnica do palhaço, a arte do palhaço, em favor da promoção da vida. Que no hospital, todos sabemos que
A pessoa que está exposta a uma situação de riso, de alegria, ela libera endorfina, melhora a sensação de bem-estar, diminui a pressão sanguínea, cria um ambiente todo favorável para que a pessoa fique mais receptiva ao tratamento. De modo que, ao final das contas, a pessoa que fica exposta a uma expressão artística, o período de recuperação é bem menor se comparado a uma pessoa com a mesma patologia que, de alguma forma, não experimentou uma vivência artística dentro do hospital no período de tratamento. Diante dessa situação, Vicente e o João iniciaram um projeto para poder provar, inclusive, para o corpo clínico. Enfrentaram resistências, que tinham médicos e enfermeiros que diziam que o lugar de palhaço era no circo, que tinham médicos e enfermeiros que não admitiam compartilhar o espaço hospitalar, que até então eles eram soberanos, compartilhar o espaço hospitalar com um ator, um artista, não é? Entendia que a arte até então ela não cumpria esse papel. Nós compreendemos que sim. E aí iniciou esse trabalho. Em 99 eu fiz um curso com o João Mendes, um curso de palhaço. O João mora aqui em Campinas atualmente. E tenho me aperfeiçoado ao longo do tempo, estudado, pesquisado a máscara do palhaço para poder de alguma forma colaborar. A minha ideia é transformar o mundo a partir do lugar em que eu ocupo. Aprendi isso com esse menino, inclusive. É transformar o mundo a partir do lugar que a gente ocupa. No caso, nós optamos por trabalhar em hospitais. Evidentemente, o Libertadores não atua só em hospitais. Nós vamos para Brasil, para a Casa da Criança, para Rio, para qualquer espaço. Semana passada eu estive no presídio, levando uma cena para os detentos do presídio lá em Limeira, com a convite do Dr. Barrichello. Mas é isso. Então, assim que iniciou esse trabalho. O seu trabalho como palhaço acontece antes da sua entrada no mundo político. Sem dúvida. E vou dizer para vocês, o palhaço para mim é muito mais importante. Inclusive, gente, eu sei que o senso comum, todos nós, a gente usa o palhaço para poder xingar, né? É uma expressão de xingamento. Ah, seu palhaço, os políticos acham que nós somos palhaços, como se palhaço fosse uma coisa ruim. Na verdade, o palhaço para mim é tão sublime, gente, que olha, pensa num cristão. E pensa numa outra pessoa que chega para o cristão, pega a cruz e começa a maltratar a cruz, que é o símbolo do cristão. O cristão vai ficar chateado? Vai. Gente, se alguém fizer isso com um nariz de palhaço na minha frente, eu vou ficar muito chateado. Quando alguém na TV, na mídia, nos meios de comunicação, falam, olha, palhaçada, ou palhaço, tudo mais, como se pegasse essa arte milenar, que tem mais de 5.000 anos, que ultrapassou gerações, não é à toa que a arte do palhaço ultrapassou gerações e vive há mais de 5.000 anos. Nós morreremos e o palhaço continuará. Por quê? Porque ele tem uma importância fundamental, né? Para todos nós. Para todos nós. Então, o palhaço ele é anterior. Inclusive, a minha psicóloga, ela diz que quando eu estou de palhaço, eu sou verdadeiro. Sou mais eu, sou mais autêntico. E é verdade, porque o palhaço nos permite revelar aquilo que a gente não quer. Eu jamais pegaria o celular dela. Agora, como palhaço, gente, eu sempre quis fazer isso. Então, como palhaço, cara, a gente tem asas, tem liberdade, se permite, etc. e tal. E há uma autorização da sociedade para que o palhaço faça essa brincadeira. A Michelle deve ter ficado preocupada contigo. Mas é isso. E como o palhaço pode ensinar o político? Sendo autêntico, né? Quantas vezes a gente vê situações aí desses maus políticos que mentem para conseguir voto, né? E o palhaço é verdadeiro. Gente, se o palhaço quiser peidar, ele vai peidar. Se o palhaço estiver apaixonado, ele vai se declarar. Torpe, errado, tropeçando, mas ele vai se declarar. E se ele não gostar de alguém, ele vai dizer. Essa autenticidade, na verdade o palhaço nada mais é do que a verdade em si. Acontece que a verdade na sociedade, ela deve ser escondida. Veja, se você vai pedir um emprego e não sabe inglês, não sabe informática, você vai colocar no currículo, não sei inglês, não sei informática. Você esconde. Sabe o que o palhaço faz? Ele se diverte com o erro. Ele se diverte com aquilo que ele tem de torpe. Ou seja, ele se ama por inteiro, ele é autêntico. Diz assim, eu não sou perfeito. Eu não tenho a família ideal, meu irmão usa droga e já se prostituiu. E é a minha família. Agora, para um político, não, meu irmão é a melhor irmã do mundo. Minha família, tem casamento de fachada. Toda essa farsa que a sociedade aceita de alguma forma, não é? E a gente olha e fala, que pena, né? O cara não tem cárie.
Tem uma música do Chico Buarque que fala que até a bailarina tem pereba. É interessante a gente olhar para esse universo, né? Porque a gente... E o palhaço é isso, ele é autêntico. Se eu tiver uma verruga, eu não vou maquiar, eu vou fazer uma marca vermelha para mostrar para vocês, ó, é minha. Essa autenticidade do palhaço, gente, inclusive para todos nós da vida. Eu entendo que todo mundo tem que fazer uma oficina de palhaço para poder se colocar de frente consigo mesmo, para poder se ver. Mas eu tenho um problema que eu falo demais. Não. E aí eu vou... Mas aqui ela poderia colocar o depoimento da pereba dela. Essa história de dizer que bailarina não tem bereba, música, só a bailarina que não tem, né? É mentira, porque assim a gente vive com bereba, principalmente no pé. É uma coisa de você mostrar a delicadeza, né? E ao mesmo tempo fazer uma força que machuca, que dói. É masoquismo, por isso que eu mudei o meu estilo de dança. Que legal. É verdade. Mostra a verdade. Que legal. Ela não é palhaça. Que legal, gente. Eu acho que o Vicente podia sentar aqui com a gente. Tem um banquinho aí? Não, tô sentado. Não, sentar aqui com a gente. Não, Só se você não estiver junto, né? Que legal. Só se você não estiver junto. Senta aqui. Porque eu acho que essa coisa da arte ter uma função política também, você também podia falar. Porque o Vicente esteve envolvido aí na criação da Unicirco e tal, e a pergunta que eu ia fazer aqui para o Ronei é até que ponto a arte tem uma função política, né? Já que você falou disso de revelar a verdade, eu queria que o Vicente também falasse disso, como a arte pode transformar a gente e transformar a sociedade. Vai você primeiro, que você estava na pegada de falar. Legal, gente. Olha, eu não tenho dúvida que a minha história e a minha maturidade enquanto ser humano veio por meio da arte. A arte é uma ferramenta fundamental para descobrir quem você é, não é? Nesse sentido, eu defendo a ideia de que todas as escolas tenham aula de arte, de teatro, de dança, de tudo. Todas as escolas. Para formar atores? Evidentemente que não, gente. Hoje a vanguarda do conhecimento está nas escolas particulares e nós não precisamos devagar muito para poder verificar. As melhores escolas são particulares. Ok, nas escolas particulares tem aula de teatro. Por quê? Para formar atores? Evidentemente que não. Porque a arte em si é uma ferramenta para lapidar o ser humano, para tornar o ser humano melhor a cada dia. Nesse sentido, erra quem não defende a arte como disciplina curricular obrigatória, inclusive, para que nós possamos nos evoluir enquanto ser humano. Nesse sentido, a política também, né? Os nossos políticos têm que estar atentos para essa questão da arte, sem dúvida. A arte é a única ferramenta de transformação social. E para mim, a revolução, a mudança de um mundo melhor, ele só virá por meio da arte. Não tem outro caminho. E é isso. Então, assim, tem um ponto essencial que foi colocado pelo Ronei, que é relativo à verdade, né? O que é a verdade? Essa questão sempre teve em pauta desde que a humanidade é a humanidade, né? Agora, voltando um pouquinho, não muito tempo atrás, né? Lá na Grécia, quando surgiram aqueles grandes filósofos, né? Que começaram a moldar a civilização como a gente conhece hoje. Estou falando de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, né? Que eles são os mais conhecidos. Eles eram pessoas comuns, eram pessoas que andavam em bando. Eles não ficavam normalmente assim como nós estamos, normalmente eles conversavam, tais quais grandes vagabundos pela cidade, e eles eram vistos dessa forma. E muitas vezes eles tinham até essa conotação negativa que o palhaço tem hoje. Mas uma coisa é certa, essa andança deles tinha um nome, se chamava peripatética. É estranho, não é? Não é meio patético o nome desse? Vocês podem me dizer, não é? Mas de uma forma ou de outra, o que eles faziam eles estavam mudando
os relacionamentos naquela pequena sociedade e como deveria ser, de uma maneira ideal, esses relacionamentos. E isso é muito simples. Como deveriam ser esses relacionamentos? Pautados na verdade. De uma maneira correta, harmoniosa, respeitosa, né? Mas pautados na verdade. Vocês sabem daquela história de Sócrates? Vocês sabem um pouquinho do que aconteceu com ele? Por ele ser tão verdadeiro, por ele ter a coragem de expressar a verdade do coração dele, a verdade de que ele era ignorante, de que ele não sabia nada, ele começou a ser perseguido por aqueles que criavam uma máscara, uma fachada em torno de sua vida. Ele começou a criar uma série de inimigos. O que aconteceu? Ele acabou sendo, né, executado pelos políticos, pelos maus políticos da época. E na verdade, tudo que ele estava fazendo não tinha nada a ver com essa política tal qual nós a conhecemos. Para ele, para Platão, para Aristóteles, política tinha uma outra conotação. Era a arte do relacionamento. Não tinha nada a ver com partidos políticos. Nada a ver. Enfim, essa palavra, infelizmente, ela já se maculou, ela já se manjou. Mas eu acho que a gente pode, não é? Aqui, num micro evento, a gente pode aquecer o nosso coração, a gente pode levar toda essa alegria que já foi colocada e que a gente vai levar para sempre, para que a gente possa rir, mesmo que seja interiormente, no momento em que surge a adversidade do nosso caminho, não é isso? É isso, o palhaço é isso. É isso. Agora, na nossa trajetória, a gente tem muita coisa em comum, a gente caminhou muito junto, né? Não foi só num projeto, foi em diversos. A gente teve a oportunidade de colocar o palhaço como um grande mobilizador. Um mobilizador que entrava, por exemplo, na casa da criança e no nosso lar, onde tem meninos em situação de abrigo. Então, a gente fazia um trabalho brincando com essas crianças, né, com os monitores, os dirigentes, e daí eles ficavam envolvidos, entretidos, e sabe o que a gente fazia? A gente fazia uma excursão para o asilo que era do lado, com essas crianças. Não é bacana isso? Então, isso já aconteceu há muito tempo atrás. Como muitas e muitas outras situações que, na verdade, podem se replicar em outras comunidades, como é o caso em Campinas. Agora, eu considero a figura do palhaço, sim, é uma figura que, assim, fora do contexto religioso, vamos deixar isso de lado, é uma figura sagrada. Vamos pensar um pouco na felicidade. O que é ser feliz? Não é? Será que a felicidade não tem a ver com a possibilidade da gente ter alegria, da gente fazer com que o coração sorria em todas as situações do mundo externo, mesmo nas situações difíceis? Será que as pessoas mais felizes não são essas que, apesar das tragédias que acontecem, né, na sua volta, são aquelas que conseguem dar a volta por cima, levantar, chora quando tem que chorar, mas logo depois, caiu, tropeçou, chorou, doeu, levanta com um sorriso no coração e consegue ir para frente? Então, assim, que vocês possam se alimentar com toda essa alegria que o René trouxe, possam digerir primeiro no coração, depois no estômago, e assim, e se vocês forem fazer algum pum, que ele seja com cheiro de rosa, principalmente se tem alguém do lado, né? Sabe, deixa eu contar você. Estava no hospital, subi no elevador até do primeiro ao quarto andar. De repente, eu entro no primeiro andar, no segundo andar entram duas enfermeiras e
dois acompanhantes que iam visitar alguém. 4 pessoas, eu e minha parceira, estávamos em 6 no elevador. Quando as pessoas entram, isso já é do meu repertório. As pessoas entram, eu faço assim. Aí a minha parceira fala assim, não vai pegar no elevador, né? Aí as pessoas do elevador ficam desesperadas. Pois. Detalhe, a gente chega no andar, sai, as pessoas ficam. Às vezes minha parceira sai, fora, vai pro andar, começa a me chamar e eu no elevador represento que... E sai. Cara, isso é muito bom. Não, na verdade, é muito nessa hora. Mas se acontecer... Fazer o quê? A arte pode transformar o nosso pensamento, faz avançar a sociedade, mas a arte também pode transformar o nosso físico, né, Keila? Até o físico, né? Vem aqui para você falar um pouco sobre como a arte pode modificar até a nossa estrutura física. Senta aqui, ó.